no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os bastidores políticos andam agitados na segunda maior cidade do Ceará. O prefeito Vitor Valim, que em 2000 foi eleito, em 2020 foi eleito pelo PROS, decide se filiar ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vitor desembarca no PSB com uma decisão avalizada pelo governador Eumânio de Freitas e pelo ministro da Educação Camilo Santana. As informações com Sátrio Salles. Aliado do governo Eumânio de Freitas, do ministro da Educação Camilo Santana e do presidente Lula, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, definiu um novo partidário e neste sábado se filia ao PSB, para concorrer em 2024 a um novo mandato. Vitor conquistou o primeiro mandato de prefeito pelo PROS, mas desde o início da gestão construiu uma boa sintonia administrativa com o então governador Camilo. Atraiu obras importantes da administração estadual para Caucaia e nas eleições de 2022 acompanhou as candidaturas de Eumânio e Lula. A mesma parceria selada com o governo Camilo continua na gestão do atual governador Eumânio de Freitas, e como desdobramento está a montagem do palanque de 2024. Vitor demorou a decidir sobre a filiação a um novo partido, porque sempre pregou que, em primeiro lugar, estava a preocupação com a gestão administrativa, mas agora, há menos de um ano para as eleições municipais, recebeu e aceitou o convite do ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, para entrar no PSB. Após selar a filiação ao PSB, Vitor Valim tem um bom tempo e antecedência para construir uma aliança que poderá somar pelo menos 8 partidos, entre as siglas o PT, o MDB e o Republicanos. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. É uma mexida no quadro pré-eleitoral do município de Caucaia, que tem a segunda maior quantidade de eleitores do Ceará, sendo assim o segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará. Uma eleição que em 2020 foi disputada em 2 turnos, a primeira entre as cidades fora do eixo da capital do Ceará. Jornalista Beto Almeida, a decisão de Vitor Valim é acompanhada por outros prefeitos de cidades do Ceará, marcando uma nova fase do PSB que passa ao controle do ex-deputado estadual Eudoro Santana. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. É exatamente isso, Luciano. Ou seja, aliás, essa semana a gente pode dizer que se encerra de forma muito pródiga, né, Luciano, na política, com 2 importantes movimentos nessa seara com forte impacto para as eleições municipais do ano que vem. Primeiro, a gente teve a decisão do PSD de Domingos Filho em deixar aqui a base aliada do governo Sarto e ingressar de vez e oficialmente no comando na base aliada do governador Eumânio. E neste sábado, portanto, amanhã, nós temos essa outra movimentação, que é a posse do pai do senador Camilo Santana, o Eudoro Santana, que tem uma forte ligação, na realidade, com o PSB. Ele volta e vai assumir o comando da sigla aqui no estado do Ceará. E Eudoro, no comando dessa sigla, Luzenor, ele está exatamente muito alinhado, como ele tem dito até em entrevistas, não é apenas uma volta ao comando do partido, é para comandar um projeto político alinhado ao que está hoje no poder no estado do Ceará. E aí sim, Eudoro já começou a trabalhar nos bastidores para anunciar a chegada de novos quadros, de novos reforços. Amanhã, por exemplo, além do Vitor Valim, que já definiu, bateu o martelo, depois de manter ali um certo mistério para onde iria, qual seria o seu destino depois que deixou o PROS. Então, além de Vitor, a expectativa é que no total 10 prefeitos sejam anunciados amanhã nessa solenidade, logo após a posse de Eudoro Santana se filiando ao PSB. Agora, Vitor Valim, claro, tomou o caminho, Luciano, que ele considera melhor para ele, porque você lembra que o Vitor Valim,
quando foi na campanha de 2020, que ele se aproximou, que era aliado do capitão Wagner, depois veio a posse aí do Elmano, ele teve que se aproximar, claro, por uma questão necessária de Camilo, aliás, e Elmano, por uma questão das obras que o Vitor precisava tocar e que eram promessas de campanha dele. Isso é fato. Você hoje andar na orla, eu tive a oportunidade de ir há uns 15 dias, por uma necessidade de passar ali por Caucaia, no Icaraí, e eu vi o impacto que já está provocando, por exemplo, daquelas obras dos espigões, dos 2 que já foram concluídos, dos 9 que são necessários em Caucaia e que foi promessa do Vitor Valim. Jamais um prefeito na oposição, no caso ele estava no PROS, a gente tem que admitir, ele teria tido a facilidade de fazer essas obras como ele teve e já mostrar a vitalidade do que é hoje a volta do retorno ao litoral de Caucaia. Isso eu estou citando só um exemplo. Então, mas olha só, além do Vitor Valim, tem o Átila Câmara, que também, eleito pelo Solidariedade, tomou a decisão de ingressar no PSB. Mas isso vai ficar por aí só? Não. Sabe por quê? Porque outros prefeitos, Cirilo Pimenta, que hoje está no PDT, é um dos cotados para também ir parar no PSB. Aliás, essa semana eu encontrei com o Cirilo e brinquei com ele, perguntei, você está indo para o PT? Ele disse, não, o meu partido é o PDT e continua sendo o PDT. Mas só que nos bastidores a conversa anda forte e Cirilo, de repente, pode ser anunciado, se não amanhã, mas pouco depois, já também para o PSB. E isso traz uma preocupação. Sobre o Cirilo, lembrar, Beto Almeida, Ah. que o Cirilo, que é prefeito do município de Quixeramobim, foi o coordenador da campanha de Roberto Cláudio ao governo do estado. Exatamente. Roberto, que teve como vice Domingos Filho, que no início desta semana, como você disse, levou o PSD para o colo do governo do estado. Ou seja, são 2 nomes que, no primeiro caso, já oficialmente desfalcando a base de apoio do prefeito José Sartre, do ex-prefeito Roberto Cláudio, do grupo que é liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Exatamente isso. E aí tem mais, nessa movimentação com a chegada de Eudoro Santana ao PSB. Claro, o PSB que teve aí uns movimentos nos últimos anos um tanto quanto meio perdidos. Estava na base de apoio do prefeito Sarto. Hoje já está exatamente no lado oposto, ou seja, está no lado aí da base do governador Elmano, junto ao PT e tudo mais. E quem poderá vir mais? Eudoro disse claramente, Luzenor, ele está conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Disse o seguinte, que quer Evandro Leitão no PSB, acha que ele é o melhor quadro para disputar pelo partido a prefeitura de Fortaleza. Evandro, essa semana também esteve já reunido com o governador Elmano e, inclusive, tratou de um possível ida dele para o PT. Tem convite do PT? Tem. Tem predisposição do Evandro ir para o PT? Tem. Como também existe a possibilidade hoje até mais alta dele ir para o PSB. Qual é o problema ainda do Evandro, além dessa indefinição em relação a essa questão dessas 2 siglas, Luzenor? É que ele está preocupado, é o seguinte, como sair do PDT sem correr o risco de ter essa decisão questionada pelo Comando Nacional da sigla. Hoje o PDT está sob o comando de Cid Gomes. Cid Gomes, que inclusive é a favor de o PDT estar alinhado aí com o PT e também com o governador Elmano e com todos os demais partidos. Só que Evandro Leitão teme, Luzenor, o seguinte, qual saída tomar? Bom, tem até uma reunião hoje prevista do Diretório Estadual do PDT, onde vai ser apresentado um raio-x eleitoral do partido, como será o posicionamento do partido, quais são os municípios em que o partido está mais forte ou não, porque no fundo o PDT também deverá ter, Luzenor, uma revoada de prefeitos dos seus quadros. Já vem tendo, isso já vem tendo, as eleições de 2020, mas vai se intensificar. Naquele momento que o PDT decidiu romper a aliança com o PT e muitos prefeitos identificados com o então governador e hoje senador Camilo Santana, muitos prefeitos decidiram acompanhá-lo no palanque de Elmano de Freitas. E por uma identificação administrativa e política também, alguns desses prefeitos desembarcaram no PT ou em outros partidos aliados ao Palácio da Abolição. E a justificativa para muitos deles deixarem o PDT já está dada. Diz o seguinte, olha, ficam no PDT se o Cid Gomes ficasse no comando do partido e não apenas até dezembro, como está acertado. Aí sim ele sabe que Cid conduziria o PDT para o que eles querem. Como isso não deverá acontecer, ou seja, em dezembro o André Figueiredo, que é acertado, é que ele volta para o comando da sigla no estadual, então o que pode ser votado, inclusive o tratado, pelo menos em princípio,
hoje, dentro desse encontro do Diretório Estadual, Luciano, dar uma carta de conduta, né, liberando Evandro Leitão para sair do PDT. Uma carta de anuência. De anuência, perdão. Evandro Leitão, você Uma está carta de liberado anuência. para se filiar a Isso. outro partido sem a ameaça de perda do mandato. Ou Isso, seja, isso. o PDT não irá questionar na justiça o seu mandato. Exatamente isso. Mas aí... essa decisão é nacional, não é, Beto? Pois Aqui não. pode sair Não. do Diretório Estadual. Aí é que tá, pode sair do Diretório Estadual. Se houvesse o alinhamento do Diretório Estadual com o Nacional, estava tudo certo. O grande problema é que não há esse alinhamento hoje. Há um entendimento completamente diferente de André Figueiredo, que é o presidente nacional hoje do PDT. Então o temor exatamente de Evandro Leitão e dos seus aliados é que aqui essa carta de anuência seja concedida. No entanto, isso pode ser anulado muito bem ou questionado pelo Diretório Nacional. Então esse é um dos pontos que Evandro Leitão também está analisando e avaliando sobre como fica esse posicionamento que ele deverá tomar em breve. Isso é uma questão que está aí colocada, posta na mesa. Ele tem que ter essas duas decisões. Uma, saber de fato qual é a sigla que ele vai. Ele vai para o PT, ele vai para o PSB, e depois disso, como conduzir a saída dele do seu atual partido. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos conversar, Luzenor, sobre muitos outros pontos, porque tem, sabe o quê? Tem muitas escolas. O Ceará vai receber 22 novas escolas de tempo integral em assinatura que vai ocorrer aqui no Centro de Eventos do Ceará na próxima segunda. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.